Vamos para o nosso próximo painel. O transporte público conecta as pessoas aos empregos, ao treinamento, ao lazer, apoia o turismo, aumenta o valor imobiliário do seu entorno, ajudando todas as áreas a prosperarem. Ele ajuda vilas e cidades a se desenvolverem por meio da geração de empregos em sua cadeia produtiva, manutenção da infraestrutura e operação dos veículos urbanos utilizados. Os estudos na Europa mostram que €1 investido em transporte público gera 4 a 5 outros euros na economia local. O transporte público, portanto, está entre os maiores empregadores, proporcionando empregos diversos, com formações diversas, e ainda reforça a inclusão social. De acordo com a UITP, com o mesmo valor investido, o transporte público gera 25% mais de empregos do que a construção de estradas, por exemplo. O transporte público move as cidades com segurança e sustentabilidade, enquanto as linhas de transporte público se tornam parte do coração pulsante da cidade. Por isso, teremos agora um painel de suma importância, o painel de número 3. Financiamento e qualidade deste transporte público tão importante na vida de todos, na vida das cidades. Portanto, para fazer a apresentação e também a mediação deste importante painel, gostaria de chamar aqui à frente Rodrigo Mata Tortoriello, que é o conselheiro da NTU e também vice-presidente de Relações Institucionais da CEMOV, Rio de Janeiro. Uma salva de palmas ao Rodrigo. E chamar aqui os seus ilustres debatedores. Sérgio Aveleda, sócio fundador da Urucuia Inteligência e Mobilidade Urbana e coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do Laboratório de Cidades INSPER, Arquitetura do Futuro. Uma salva de palmas ao Aveleda. Alex Carreiro, secretário executivo da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Salva de palmas ao secretário, anfitrião. Luiz Antônio Lindau, diretor de cidades do World Resource Institute, WRI. Uma salva de palmas ao Lindau, que está aqui. E Valdeci Fogaça de Oliveira, diretor-presidente da Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, São Paulo, e também presidente do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Aqui à frente, por gentileza. O que eu tenho a dizer é que esse painel só tem gente fera, não é mesmo? Então, com o Rodrigo, super fera, com você a palavra. Aqui. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer a NTU pela oportunidade, na pessoa do presidente Francisco Cristóvão. A oportunidade da gente estar aqui conversando nesse dia de hoje com tanta informação relevante, tanto dado importante para o setor que a gente atua. Nós vimos aqui no começo as palavras dos gestores, o senador Rodrigo Pacheco, o nosso secretário de Mobilidade. Nós vimos aqui a apresentação do marco legal pelo próprio Francisco Cristóvão, fazendo aqui uma apresentação com relação ao que é importante para o setor, né? Nós também vimos aqui a importância dos dados. Chegamos aqui agora, acabamos de assistir a bela apresentação da CNT, onde como que a gente precisa de informação para tomada de decisão. E nesse painel, a nossa intenção é fazer um debate, quase que uma sequência disso que já vem sendo trabalhado aqui hoje ao longo do dia, que é como que a gente vai oferecer qualidade para os nossos clientes e como que podemos atrair mais clientes para o nosso sistema de transporte coletivo.
O financiamento e qualidade da oferta no transporte público, esse painel, primeiro a gente faz aqui uma provocação, uma pequena apresentação, e depois a gente passa a palavra e vamos debater aqui com os nossos queridos convidados aqui desse painel. Quais atributos você considera importante para a escolha do seu modo de deslocamento? Na hora que a gente vai sair de casa, o que a gente pensa e como a gente toma a decisão de escolha do transporte que vamos utilizar. Aí, com base na informação, com base numa pesquisa da CNT de 2017, a gente chega nessa nuvem de palavras que traz aqui os principais atributos sobre a ótica do nosso cliente do que ele considera relevante. Então, nós temos o custo ali num tamanho mais significativo, a rapidez, a segurança, acessibilidade, disponibilidade, pontualidade, confiabilidade. Vamos ver que são diversos os atributos de referência na hora da escolha modal, mas o custo, o preço que se paga pelo serviço que a gente está comprando, ele é um item relevante para o nosso cidadão. E aqui a gente entra num debate que é a qualidade ofertada versus a qualidade percebida. Porque até mesmo as pessoas que não usam o transporte público têm uma ideia de que o serviço é muito pior do que ele realmente é. Não vamos aqui esconder os problemas que temos no dia a dia. Não vamos aqui tampar o sol com a peneira, mas quem não usa tende a achar o sistema muito pior do que ele realmente é. E a gente tem uma série de sistemas pelo Brasil que possuem uma qualidade ofertada significativa. E os atributos que a gente elegeu, que o cidadão escolhe na hora da sua tomada de decisão, os atributos impactam na qualidade percebida. É isso que ele vai analisar na hora que ele entrar dentro dos nossos veículos. Então, aqui a gente vai fazer um exercício sobre a qualidade ofertada, qualidade percebida e o custo. Através do nosso simulador de tarifas, que está no site da CEMOV, nós fomos testando o seguinte: a operação básica sem ar-condicionado tem uma tarifa modal da ordem de R$ 5,10. Se 100% da frota fosse equipada com ar-condicionado, esse custo subiria para R$ 5,64. Ou seja, atendendo um item de conforto, um item de qualidade para o cidadão, principalmente no Rio de Janeiro, que isso é relevante, com relação à temperatura, o calor da cidade, a gente avança para R$ 5,64. E aí um outro atributo muito questionado e muito falado em nossas reuniões com o poder público é a questão do piso baixo, a acessibilidade, que também aparece ali como item relevante. Quando a gente põe uma frota com piso baixo e sem ar-condicionado, ela vai para um custo de R$ 6,23 por passageiro. Se colocarmos o ar-condicionado no veículo de piso baixo, esse custo vai a R$ 6,77. Então a gente sai de 5,10, que é o primeiro parâmetro, para 6,77. Ou seja, é um demonstrativo de que cada atributo, cada melhoria na prestação do serviço que vamos colocando aqui, ele tem uma influência significativa no preço pago pelo cidadão nas roletas dos nossos serviços. E como melhorar o atributo do transporte público mantendo a modicidade tarifária? E aqui nós vamos mostrar um fluxograma de como a coisa andou nos últimos anos. Para melhorar o atributo, colocava-se custo no sistema, acrescentava-se custo no sistema, que é necessário. Isso gerava, ali não apareceu direito a imagem no telão, aumentava o custo operacional. Em geral, esse custo era repassado para a tarifa, a gente tinha um aumento de tarifa, logo em seguida, repassava para o cliente, nós perdíamos demanda,
E aí a gente entrava nesse ciclo vicioso e perverso, que cada vez que a gente afugenta o cliente do nosso sistema, a gente redimensiona o serviço, diminui a oferta e dá menos oportunidade para que o cidadão utilize o transporte coletivo. Por que se adotava esse ritmo e esse processo de decisão? Porque era praticamente impossível, e aí um chapéu aqui um pouco de ex-gestor público, era praticamente impossível chegar nos nossos prefeitos e tocar no assunto de subsídio ao transporte coletivo. Poucas cidades faziam isso antes da pandemia. Então, era um desafio. Como é que eu melhoro a qualidade? Como é que eu aumento os atributos do serviço? Porque não se consegue aumentar a demanda com uma quantidade suficiente para custear aquele novo atributo incrementado. Qual que era o desafio? Qual que era a solução, na verdade? A solução era acabar cortando atributo, cortar serviço, a gente atacava a prestação, a qualidade da prestação do serviço ofertado. Um outro caminho que surge ao longo desse processo é a maior facilidade, a maior abertura para que se falasse sobre subsídios no transporte público. Se a pandemia trouxe alguma coisa de bom para o nosso sistema, foi permitir que esse debate ficasse mais aberto, mais franco, com os nossos líderes, com os nossos prefeitos, com os nossos gestores, empresários, enfim, todo o ecossistema de transporte. Com o subsídio ao transporte público, você consegue melhorar o atributo, você consegue trabalhar na questão da modicidade tarifária, mantendo o custo acessível para a população. Dependendo do nível de preço que for conseguido colocar para o público, você consegue atrair mais clientes para o nosso sistema. Lembrando lá daquela nuvem de palavras que custo é um atributo importante para o cliente do transporte público. E a gente chega na melhoria das condições de mobilidade e sustentabilidade. No nosso carbonômetro, que a gente apresentou aqui agora há pouco, queremos incentivar e transmitir com mais veemência essa informação, do quanto o uso do transporte público pode ser benéfico para a sustentabilidade. Agora, aqui está o desafio, né? Nós temos aqui especialistas que estudam o tema como Sérgio Aveleda, o Tony Lindau, trabalham em entidades que fomentam o estudo para o transporte público, e temos gestores públicos. Qual que é o nosso desafio? Como garantir que o subsídio melhore a qualidade da nossa oferta? Como é que a gente chega no objetivo que a gente está buscando desde lá de 2013, né? Foram citadas aqui as manifestações de 2013. Como é que a gente chega nesse objetivo? É preciso que a gente tenha a disposição clara e objetiva das atribuições e responsabilidades dos entes envolvidos. Em geral, o que se via era o seguinte: põe um ar-condicionado, vai atrair mais gente, depois a gente vê como é que fica. A decisão do gestor público contra a vontade do operador. E o operador, por sua vez, fala: vamos colocar, é um pedido do secretário, do prefeito, e vamos colocar, vamos ver depois o que dá. Depois, lá na frente, a gente refaz o cálculo tarifário e tenta acertar isso. Como é que a gente consegue avançar? Isso não fica muito claro. Isso não tem essa gestão totalmente transparente. Então, isso leva a esses ruídos entre gestores públicos e operadores. A destinação do subsídio, ela precisa ser dedicada para aspectos que melhorem a percepção da qualidade ofertada. Se não formos trabalhar em cima do que o nosso cliente acredita, do que o nosso cliente percebe como relevante para ele, vai acabar que a gente vai chegar lá na frente e não vai ter a eficiência da utilização do subsídio que foi criado. Então, tem um esforço gigantesco para criar um subsídio e não se tem o resultado esperado. É preciso ter a gestão e remuneração por metas e indicadores. Criar sistemas dentro dessa nova regulamentação que está sendo discutida, para que a gente seja avaliado pela qualidade ofertada, através de indicadores, coisas objetivas.
para que ambos os lados possam falar, olha, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse número aqui, meu rendimento é maior, não adianta você me espremer de uma coisa que eu não tenho condição de fazer. Ou então, não, você poderia estar executando melhor o serviço, que o teu indicador de desempenho aqui não está adequado ao que está sendo apresentado. A adoção de padrões de qualidade pré-estabelecidos, colocados no instrumento legal que vai regulamentar essa operação, para que fique claro para todas as partes, inclusive para o cliente, o que se espera daquele serviço a ser ofertado. E por que essa discussão do marco legal é importante? Como é que a gente vem avançando aqui agora, durante o dia de hoje? Como é que a gente vai garantir esse processo todo? Através de um instrumento legal, novo marco regulatório, novo marco legal do sistema, em que possa reestruturar o modelo de prestação de serviço do transporte público, diversificar os modelos de contratação e instrumentos de financiamento e subsídios, tudo estando devidamente colocado numa legislação para o setor. Então, o marco legal para o financiamento, por exemplo, pode ser um importante instrumento para a criação de novos mecanismos de financiamento, para que o sistema não dependa só da tarifa e nem só do Tesouro Público, que às vezes tem o limite da administração municipal, estadual e federal para aportar recursos no serviço de transporte, ele não é adequado para a qualidade que se gostaria que tivesse na prestação de serviço. Ampliação de fontes não tarifárias, a gente já está comentando aqui, como cobrar do automóvel, uma discussão que a gente sempre tem, não, é só cobrar do automóvel, mas como botar isso na prática? Quantas foram as iniciativas que não conseguiram chegar à conclusão, à viabilidade final da implantação do sistema, onde se pudesse tarifar o uso indevido do automóvel, a tarifa de congestionamento, que a gente já discutiu bastante, mas não consegue colocar isso na prática para funcionar. A definição de regras para impostos, taxas e contribuições. A gente não pode ficar à mercê de criação de novos impostos. Até eu defendo particularmente que o sistema de transporte seja totalmente desonerado, porque quem vai pagar isso, no final das contas, é o cliente que anda no transporte coletivo. Garantia de acessibilidade econômica para a população, você cria regras para que a população, dentro da sua capacidade de pagamento, tenha um preço público adequado. Integração das instâncias federais no financiamento, já é um passo significativo. Nós estamos assistindo aqui hoje representantes do governo estadual, do governo federal, tanto legislativo quanto executivo, entendendo que o transporte precisa também ser tratado como saúde e educação, como um direito social, e tributação de modos e serviços não prioritários. Um outro debate que nós não conseguimos avançar, de como a gente vai tributar os serviços de transporte por aplicativo, por exemplo. Praticamente eles têm uma imunidade tributária, né? Consegue não pagar quase que imposto nenhum, enquanto o serviço regular e o serviço que transporta a maior quantidade de pessoas, ocupa menos espaço na via, polui menos e tudo mais, esse paga alguma carga tributária. A questão da qualidade da oferta também tem que ser tratada no nosso marco legal, que é estabelecimento de metas e indicadores de qualidade progressivos, estabelecendo prazos para que sejam cumpridos, para que isso não fique sendo adiado, como estamos vendo aí o adiamento da entrega dos planos de mobilidade. A lei, desde 2012, quantas vezes o nosso prazo já foi adiado através de legislação? Pagamento ao operador vinculado a padrões de desempenho, você cria índices de cumprimento de desempenho para que ele receba com base no seu desempenho operacional, o foco no cliente e na percepção da qualidade do cidadão, estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes. Como é que a gente vai fazer a implantação de informação em tempo real, utilização de combustíveis menos poluentes, revisões ordinárias e extraordinárias da remuneração dos operadores e seu impacto na qualidade. Então, vamos transformar nossa frota toda em uma frota elétrica? Vamos. Mas como fazer? Precisa fazer uma política pública para que se alcance o objetivo esperado. Então,
já chegando aqui à conclusão, o equilíbrio econômico-financeiro, mais boas práticas de gestão, porque hoje a maioria dos contratos pelo Brasil encontram-se desequilibrados do ponto de vista econômico-financeiro. Isso pode gerar melhoria na qualidade de oferta, fidelização e atração de demanda para o transporte público. Nosso grande desafio, né? Como é que a gente tira o cara do transporte individual e traz para o transporte público? Isso também vai gerar benefício para a mobilidade e para a sustentabilidade. Então, a minha provocação aqui se encerra nesse momento. Eu vou... Obrigado. E passando aqui para o nosso painel e a participação dos nossos ilustres convidados, eu queria colocar alguns pontos. Como transformar isso em realidade, né? Temos aqui um gestor de uma cidade de Marília, uma cidade de porte médio, também presidente, o Fogaça, presidente do Fórum Paulista de Secretários de Mobilidade. Alô? E como que conseguimos vencer esses desafios e implantar isso, Fogaça, ao longo na gestão de um contrato e na gestão de diversas demandas que a gente tem no dia a dia, que vão além da gestão exclusiva do contrato de prestação de serviços do transporte público. Boa tarde, seja bem-vindo. Já começamos aí nosso bate-papo. Boa tarde. Quero agradecer o convite e parabenizar pelo evento da NTU, um evento maravilhoso, riquíssimo em conhecimento. E precisamos elencar alguns pontos importantes em relação à provocação que foi feita aqui em condições de gestores públicos, né? A gente precisa analisar o aspecto da questão de financiamento atrelado com as questões de investimento, porque quando nós falamos em financiamento, nós estamos criando um mecanismo no qual esse mecanismo ele traz, num primeiro momento, uma questão de um aporte financeiro do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, quando na realidade o investimento ele precisa ter dentre as suas características também o investimento em infraestrutura, porque você precisa ter um mecanismo que comporte todo o sistema viário do transporte público, atendendo a toda a população. Então esse é um mecanismo que nós precisamos priorizar junto com o financiamento. Esse é um ponto que nós não podemos deixar de observar. E esse ponto que a gente está tratando aqui é um tema que está bem maduro e é importante que se diga que todas as entidades estão trabalhando muito para que a gente chegue no consenso que nós precisamos ter esse financiamento, esse subsídio ao transporte público, que isso que vai garantir sustentabilidade, vai garantir eficiência ao nosso transporte e vai trazer segurança viária para toda a população. Eu tive a oportunidade de ouvir o Francisco dizendo que 20% dos usuários do transporte público eles deixaram de ser clientes. Quando eu digo clientes, porque nós temos um mecanismo de trazer não o usuário, mas o cliente para o transporte público. E quando ele diz que deixamos de ter 20% de passageiros, significa que nós colocamos 20% a mais de pessoas no transporte individual nas ruas. E isso traz realmente uma preocupação muito grande, porque isso, como foi citado aqui, traz um impacto na saúde, no meio ambiente e em todas as outras categorias existentes dentro do nosso ordenamento municipal que vai trazer um impacto negativo. Então, isso é importante que a gente também veja esse aspecto, não somente a questão do financiamento, mas a questão do investimento. O investimento é muito importante para que as cidades, principalmente cidades de pequeno e médio porte,
possam se desenvolver através de política pública voltada ao transporte público. Nós, do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, estamos trabalhando muito também em conjunto com o MDT, com a NTP, com a Frente Nacional de Prefeitos, para que a gente sensibilize os nossos legisladores e o Executivo para que realmente faça um trabalho voltado à população. As pessoas precisam ter esse acolhimento, porque nós precisamos do transporte público como um acolhimento, verdadeiramente uma propositura que vai trazer benefício a toda a sociedade, seja ela no aspecto moral, cultural, seja ela no aspecto tecnológico, seja ela no aspecto ambiental, e a gente tem que garantir, sim, um direito social, um direito garantido na Constituição Federal, e isso é muito importante. Então, fica aqui também uma provocação, que dentre esses aspectos já citados brilhantemente por você, nós temos também uma questão muito importante, que é a capacitação. Nós tivemos cidades que deixaram de cumprir o seu papel social por falta de capacitação. E nós precisamos capacitar técnicos que consigam levar para as cidades que necessitam apoio tecnológico, apoio técnico, apoio em todas as suas características para que a gente consiga ter um transporte público com qualidade. A qualidade que a gente sempre fala, que nós estamos sempre falando, que nós estamos falando aqui, essa qualidade passa também pelo aprimoramento das características de cada operador. E isso tem a ver com a capacidade técnica. Só quebrando um pouquinho aqui o protocolo, na minha cidade, por exemplo, nós tivemos lá uma empresa que ficou por 10 anos e eles não conseguiam desenvolver um bom trabalho. E uma outra empresa assumiu, e essa empresa vem desenvolvendo um trabalho com lucro, ou seja, então nós verificamos que existe, sim, uma dificuldade técnica, muitas vezes, quando essas empresas deixam de cumprir o seu papel, deixam de cumprir a sua função social. Então fica também essa provocação em relação à qualidade dos nossos técnicos, aliás, aprimoramento dos nossos técnicos para que as pessoas possam chegar nas cidades e desenvolver um trabalho garantindo um transporte público de qualidade acessível para todas as pessoas. Obrigado, Fogaça. É interessante, né, a tua fala final, a questão da provocação que você faz aos operadores, porque através de um instrumento como o marco legal, o novo marco legal, isso pode permitir que você faça a gestão do teu contrato com um pouco mais de tranquilidade e a empresa também tenha mais segurança na questão operacional, né, de ter o equilíbrio econômico-financeiro, ela conseguir avançar em questões, inclusive, de investimentos que podem ser pactuados entre o poder público e o operador privado. Então, é sim um instrumento que pode nos ajudar a vencer esses desafios que você tão bem colocou aqui do dia a dia na gestão de um serviço de transporte. Eu vou passar primeiro aqui para o meu amigo Antônio Lindau, diretor de cidades do WRI Brasil. E, Tony, como é que você enxerga a participação do WRI, com tantos estudos, tanto conhecimento gerado através das pesquisas, tanto locais quanto no exterior, como é que a gente pode avançar nesses modelos? Eu sei que você está cheio de números e dados aqui que podem nos auxiliar nesse... Por favor, pode ir lá no... Bem, pessoal, muito boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui e encontrar tantos colegas depois de tanto tempo, né? Isso é muito bacana e agradeço muito aí o convite do Cristóvão e do Rodrigo para o WRI participar dessa sessão. Eu vim aqui justamente para trazer um pouco mais de dados, né? E ótimo que o Bruno Batista já falou bastante de dados, botou aquela frase muito importante do Deming, né? Que sem dados nada mais é do que opiniões. Eu lembro outra frase do Deming, que é muito conhecida, que é: em Deus nós confiamos, todos os demais tragam os dados. Por isso eu estou aqui, até para poder ler um pouco os dados e revelar algumas coisas sobre qualidade. Mas antes de falar de qualidade, eu queria iniciar destacando uma conta que as cidades brasileiras se abdicam de cobrar, tá?
E aí eu vou para os dados que a ANTP tem e que nós no WRI agora estamos perseguindo e vamos descobrir isso no detalhe, queremos chegar numa conta de passageiro por quilômetro para os diferentes modos em cidades, a partir do que as cidades têm de custos com o transporte, né? Então, segundo a ANTP, carros e motos são responsáveis por 85% dos custos de transporte urbano para a sociedade. Nós estamos falando aqui em infraestrutura, mas nós estamos falando também de externalidades. Nós estamos falando de mortes, internações, de acidentes, de poluição, né? E já o transporte coletivo é responsável por 15%. Como eu falei, nós queremos aqui abrir isso, ver quanto isso, a conta é da bicicleta, quanto a conta é da carga, quanto a conta é do carro, quanto a conta é da moto, quanto a conta é dos diferentes modos, né? Inclusive do ônibus. Então, cai de maduro, primeiro, ampliar a cobrança do uso de vaga de estacionamento em vias e espaços públicos, né? Para além das áreas azuis. No Brasil, a gente fala isso com prefeitos, e nós aqui falamos com muitos, o pessoal logo acende a luz da área azul. Não, a área azul é o primórdio da cobrança. Se vocês agora andarem por algumas cidades europeias, vocês vão ver 5, 6 esquemas tarifários de cobrança de estacionamento. Isso está totalmente na ótica, e depois o Sérgio pode comentar, a parte jurídica, mas está totalmente na alçada da cidade cobrar o uso das vagas. Isso aí já é um ponto, né, de aumento de qualidade e a captação de recursos adicionais. Bem, mas de agora em diante eu vou comentar na aferição de qualidade, assim como percebida pelos clientes do sistema de ônibus brasileiro, que o Rodrigo já colocou aqui, né? E é essa mesma qualidade que o secretário Denis, aqui pela manhã, destacou como fundamental para atrair clientes, que é o que nós queremos também. Nós temos um grupo de benchmarking, Quali-ônibus, que foi criado em 2013, rodando no Brasil, com 29 participantes do norte ao sul do país, entre cidades e operadores. Juntos representam 20% de toda a população brasileira e 30% da frota de ônibus do Brasil. Os operadores que fazem parte, por exemplo, incluem a CEMOV, a Rio Ônibus e a Integra de Salvador. Esse grupo incentiva, então, uma troca de experiências através da identificação de boas práticas. Esse grupo também promove a realização de missões técnicas e também contato direto entre cidades e operadores. A pesquisa de satisfação usada no Quali-ônibus, e sobre pesquisa aqui o Bruno já falou bastante, ela é padronizada, de tal forma que a gente possa fazer comparações. Isso é a essência do processo de benchmarking, para aqueles que conhecem, como eu me comparo com os demais, né? Nós temos mais de 35 aplicações em cidades brasileiras, nós estamos falando de mais de 40 mil clientes do transporte público entrevistados, né? E nós avaliamos aí 16 fatores de qualidade. Isso está muito alinhado à melhor prática internacional e com pitadas das idiosincrasias nacionais. Nós temos um componente muito importante no Brasil e, de uma forma geral, na América Latina, na África e em outros lugares, que tem a ver com a segurança pública, né, que é um fator, então, importante de avaliar quando a gente fala no transporte coletivo. Se nós olharmos para os resultados, né, eu diria assim, as notas, numa escala de 0 a 10, né, desses 35 levantamentos, variam entre 5 e 6. Né? Então, nós estamos falando assim, isso é um pouco acima da avaliação nem satisfeito, nem insatisfeito. Então, essa é a leitura do cliente do transporte coletivo por ônibus. Essa base amostral que a gente utiliza mira em um erro amostral de 5% e, portanto, garante um nível de confiança de 95%. Né? Eu estou falando aqui de números colhidos de norte a sul. Nós estamos falando em diferentes realidades, para vocês verem que as coisas, de certa forma, fecham bastante. Eu vou destacar aqui os 6 fatores de satisfação para quais os clientes atribuem as notas mais baixas, que são conforto dos pontos de ônibus, segurança pública, exposição a ruídos e poluição, conforto dos ônibus, gasto com transporte e, na pós-pandemia, a disponibilidade. Por que disponibilidade? Porque ninguém está buscando transporte, ninguém vai atrás de transporte. As pessoas querem, na verdade, acesso à cidade. É isso que as pessoas estão buscando. Então, não ter disponibilidade significa não poder sair de casa, de repente, para ir a algum lugar, né, que é de interesse para vários objetivos que a pessoa tem na cidade. Bom, vamos falar dos 6 e vamos falar um pouco
dos desafios, oportunidades, melhores práticas. Sobre gasto com transporte. Em 2023, pela primeira vez, gasto com transporte deixou de ser um dos fatores mais mal avaliados na nota de satisfação. Ou seja, o que aconteceu, aconteceu o que já foi falado aqui, que foi toda essa questão que o Branco falou de manhã, né, dos recursos que foram aportados, né, para o custeio em 2022 pelo governo federal, né? Então, e pelas cidades também. Então, aí houve essa diferença, ou seja, isso é perceptível. As pessoas têm entendimento, os clientes têm entendimento disso. Sobre o conforto do ponto de ônibus, né, que é o primeiro ponto de contato das pessoas com o transporte coletivo. Né, e influenciam aí uma série de outros fatores de qualidade, como segurança pública, confiabilidade e até rapidez, da forma como esses pontos, né, operam ou não. O que a gente tem notado aí como uma boa prática? A qualificação desses pontos de ônibus, através da concessão com exploração publicitária, né, para implementação e manutenção de abrigos. Vale destacar aqui que Belo Horizonte tem 1.300 abrigos já implantados dessa forma, São Paulo 7.500 abrigos e 14.700 totens. E Porto Alegre tem 1.507 abrigos já dentro dessa ótica implantados, ou seja, atendendo o que os clientes estão pedindo. Sobre segurança pública, e aqui tem um ponto muito importante, porque tem relação direta com equidade, né? As mulheres são as que mais se sentem inseguras em usar o transporte coletivo. O que são as boas práticas? Talvez alguns de vocês conheçam o app chamado Nina, que é um canal de assédio, de denúncias de assédio sexual e de importunações, né? A versão mais recente foi lançada agora em Fortaleza, faz parte lá do aplicativo Meu Ônibus, envolve lá várias secretarias e uma entre cada 10 denúncias já virou inquérito policial. Ou seja, é algo que está melhorando essa condição na cidade de Fortaleza. No caso de Porto Alegre, existe uma delegacia especializada em repressão a roubos no transporte coletivo, e houve uma redução, no caso de assalto, em mais de 50% entre 2019 e 2020. E isso, naturalmente, implicou no aumento da nota de satisfação com segurança pública, revelado pela própria pesquisa, ou seja, as coisas que são implantadas dão resultado. Exposição a ruído e poluição, e também sobre o conforto de ônibus. Mas, se vocês olharem ali fora, na exposição, na parte externa, vocês vão ver a predominância de veículos elétricos. A questão do conforto dos ônibus e exposição a ruído e poluição são dois fatores muito relacionados à imagem do sistema, que são muito valorizados pelo cliente. Só lembrar que o Brasil está bem aquém das cidades da América Latina na eletrificação na frota de ônibus, né, para vocês terem uma ideia. Segundo dados do e-bus radar, né, que pega como anda a eletrificação dos ônibus no planeta. Nós temos aí em Bogotá, Colômbia, 1.485 ônibus elétricos circulando. Santiago, Chile, 1.180 ônibus elétricos circulando. No Brasil, em todas as cidades, e nós começamos em 2013, não em 17 e 19, como Bogotá e Santiago, nós temos um total de 92 ônibus circulando, né? Importante lembrar isso, ou seja, nós temos 2% dos 4.178 ônibus elétricos a bateria rodando na América Latina. 2% no Brasil. Isso que o Brasil era indústria de ponta, né? A indústria de ponta é referência de frota, de aquisição de frota para os países na América Latina. O que tem aí de importante? Vocês talvez saibam, o governo está criando um plano de transição ecológica, também chamado de Plano Verde, né? É um plano em formulação pelo governo federal e tem um componente aí muito importante de eletrificação do transporte por ônibus, né? Porque, obviamente, interessa, entendo, a indústria nacional se tornar, continuar como indústria de ponta e como fornecedora na América Latina e no mundo, né? Bem, vale mencionar que São Paulo, Salvador e São José dos Campos já têm frotas de ônibus elétricos e tem perspectivas de expansão. Curitiba está realizando pilotos e também análise de desempenho de veículos. Bom, falando agora sobre a questão de oportunidades para aprimorar a qualidade do transporte coletivo, então eu diria assim,
introduzir a pesquisa de satisfação dos clientes como meta em plano de governo, o caso que Porto Alegre e Salvador fizeram, né? E o Quali-ônibus é essa pesquisa para avaliar a satisfação. E para vocês terem uma ideia, Porto Alegre teve a nota de satisfação, eu estou falando desse número, porque benchmarking, como vocês devem saber, é um processo reservado, a não ser que a cidade se disponha a divulgar o número. Então, Porto Alegre divulgou sua nota. Porto Alegre teve uma nota geral de satisfação de 5,9, que ficou acima da média de 5,7, que era projetada para 2024. Então, é o que já foi colocado antes, ter metas, perseguir metas, aumentar metas, perseguir metas, né? E assim vamos. Inserção de indicadores de qualidade em contratos de concessão, né? Incluir esses indicadores e metas que estimulem o aumento da qualidade ao longo do tempo, metas progressivas. E também usar esses indicadores, isso é muito adotado, por exemplo, na Europa, como critério de remuneração e como critério para renovação contratual com operadores. Quer dizer, aqueles que estão perseguindo isso realmente terem um ganho. E esse ganho vai se realizar no momento das negociações pelas concessões. E o marco legal do transporte coletivo, já foi mencionado aqui, ele destaca bastante os temas da equidade, transparência, uso de indicadores em contratos de concessão e ressalta a importância da aferição da satisfação. Bem, antes de terminar, e desculpe se eu me alonguei um pouco aqui, um último ponto para a reflexão dos organizadores desse belo evento, né? Eu diria assim, uma pena que nós não temos mais mulheres, tanto nesse quanto em outros painéis, tá? E eu destaco aqui, assim, fazendo um levantamento visual, eu avalio da ordem de 30% de mulheres aqui na plenária, né? E é muito importante contar com a visão feminina, que em muitas cidades representa o maior contingente aí de clientes transportados, né? E que são impactadas de uma forma muito mais intensa que os homens por esses fatores que eu referi aqui, que mais influenciam a qualidade. Tá? Então, eram meus pontos aqui iniciais e dados para aportar aí. Desculpe se foi um pouco longo. Muito obrigado, Tony. Eu vou agora fazer uma pergunta aqui para o Alex Cargueiro, secretário executivo da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Parece que vocês aqui no Distrito Federal tiveram um incremento na demanda. A gente queria saber o segredo. Como é que vocês conseguiram, depois de uma pandemia, depois de toda a adversidade por que passa o sistema de transporte, como é que vocês conseguiram avançar nesse tema e ter um incremento de demanda pós-pandemia, com toda essa diversidade. Por favor. Excelente, excelente. Boa tarde a todos, Rodrigo e todos que acompanham aqui a mesa. Parabenizar a NTU mais uma vez por esse evento. Hoje pela manhã nós tivemos aqui na abertura, muito bem prestigiado, mostra a força dos trabalhadores do transporte junto ao Congresso Nacional. Esteve aqui o presidente do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, e o Distrito Federal já há mais de uma década adotou a tarifa técnica, né? Nós temos aqui 3 faixas de valor de tarifação, e ela é repassada para o cidadão um custo fixo. O governo do Distrito Federal subsidia 70% do valor da tarifa total paga. Então, nós, por termos a tarifa técnica, também temos essa fluidez, essa condição de fazer a revisão, o reajuste da tarifa a cada 12 meses ou a cada 3 meses, como a gente faz sempre também observando as condições, as variantes do momento, o combustível, o óleo, enfim, todas aquelas variantes que interferem no custo da passagem. Quando há algum aumento, fica para o GDF. Quando há também alguma variação nesse preço, o cidadão em nada é impactado. Nós temos aqui tarifas que vão de R$ 2,70, R$ 3,80, R$ 5,50, com a integração, o cidadão podendo fazer até 3 embarques no período de até 3 horas. Então, é comum, o Distrito Federal tem sua área muito pequena, comparada a tantas outras cidades do Brasil,
mas é comum sair de Santa Maria e chegar em Planaltina pagando uma única passagem. Aqui também, além de se utilizar o transporte por ônibus, você também consegue embarcar no metrô, sem ter qualquer outro acréscimo. A nossa frota hoje, na média aproximada de 5 anos, mas que tende a baixar agora, com a renovação das empresas, né, das operadoras que atuam nas 5 bacias que são distribuídas, são divididas no Distrito Federal, a renovação da sua frota. Então, vamos baixar também essa idade, né, dos nossos veículos. Vamos também, com o investimento que o governo do Distrito Federal tem feito nas faixas exclusivas para os ônibus, hoje nós totalizamos 150 quilômetros, agora vindo mais 28 quilômetros, né, daqui para frente, algumas já em fase de construção, outras ainda buscando ali recursos, né, para que a gente consiga concretizar, mas já trazendo bons resultados para o cidadão. O nosso VLT, claro, como todo sistema de transporte, tem as suas dificuldades, mas é muito bem avaliado por quem utiliza. Tem as suas reclamações, o ônibus quebrou, enfim, todas as que qualquer outra cidade também tem, mas o sistema é mais rápido, o sistema é eficiente. Então, isso fez com que o cidadão do Distrito Federal viesse e decidisse pelo sistema de transporte coletivo, deixando seu carro em casa e decidindo por um transporte mais rápido e eficiente no dia a dia aqui no Distrito Federal. Obrigado, Alex. Não é uma fórmula tão mágica assim, né? Dá para, principalmente observando os atributos que foram colocados aqui na pesquisa da CNT, que é de 2017, ou seja, de lá para cá, alguns outros já devem ter sido acrescidos, mas vocês trabalharam na prioridade, na questão da redução do custo, na questão, ou seja, se a tarifa, se o preço pago pelo cidadão representa apenas 30% do custo total do sistema, o Distrito Federal se compara às grandes capitais europeias no quesito de balanceamento entre o que o preço pago pelo cidadão cobre do custo total do sistema de transporte. E, recentemente, nós já há bastante tempo temos as coberturas, naturalmente, as que são garantidas por lei, a gratuidade, e na última semana o governador Ibanez baixou, né, a idade de acesso de 65 para 60 anos. Então, esse também vai impactar. Nós ainda não temos, porque foi muito recente, mas vai impactar e vai aumentar ainda mais essa condição de apoio de subsídio para o cidadão. E como falei, claro que nenhum governo tem a facilidade de buscar recursos, de aportar recursos. Todo bom gestor quer que isso aconteça, mas não é a realidade da grande maioria, e também no Distrito Federal é difícil. Mas o cidadão, em momento algum, ele passa a ser penalizado. Pelo contrário, o Estado abraça essa condição e garante isso para os seus cidadãos. Só um detalhe, Rodrigo. Agora há pouco, quando o doutor Luiz falava dos ônibus elétricos, o Distrito Federal já tem ônibus elétrico na sua área central, aqui na próxima à esplanada, e além também dos seus veículos movidos ao biodiesel, né? Então, também uma busca de começar a fazer essa renovação da nossa frota para outros tipos, né, de combustível. Nós temos toda a nossa frota hoje, cerca de 3.000 ônibus com acessibilidade. Enfim, o Distrito Federal, a gente se orgulha, né, de trazer alguns números, não perguntaram uma vez para o secretário Flávio qual nota ele daria para o transporte público. Ele falou que daria 7. Todo mundo ficou ali abismado, mas como? Não, 7 de fato, porque se a gente não entender que por mais que a gente faça, sempre haverá necessidade de melhorar e de estar aprendendo, a gente acaba caindo no comodismo. Então, é dessa forma que a gente vem atuando e vamos seguir, aprendendo a cada dia. Obrigado, Alex. Parabéns aí pelo resultado.
passar a palavra para o Sérgio Aveleda, sócio fundador da Urucuia Mobilidade Urbana, ex-secretário de São Paulo, ex-diretor mundial de mobilidade do WRI, ou seja, um vasto currículo, uma experiência muito grande. Aveleda, dentre as suas pesquisas, os teus estudos e experiências também no poder público, né, tendo atuado nas duas frentes, poder público e iniciativa privada, como é que você enxerga a importância desse novo marco legal e de como ele pode ser importante para que a gente realmente ofereça a qualidade, aquela qualidade que o cidadão, o nosso cliente, espera do serviço de transporte público? Obrigado, Rodrigo. Eu queria iniciar agradecendo o presidente Sete Braga, o nosso Francisco Cristóvão, pelo convite, pela honra de estar aqui em mais um evento da NTU, cumprimentar o Alex, o Tony, o Rodrigo, Fogaça, meus companheiros de mesa, e a todas e a todos que estão aqui presentes. Rodrigo, eu acho que o setor de transporte sobre pneus, ele vem evoluindo, e nós temos vários dados aqui hoje que mostraram isso, desde a apresentação, desde a abertura, com a presença do presidente do Senado Federal, a terceira autoridade em linha de sucessão da República, e com uma fala que tenho a impressão que nos surpreendeu a todos, porque não é uma fala de saudação cerimonialística, foi uma fala de quem conhece o setor e está absolutamente íntimo dos problemas e das agruras do setor. Isso mostra o grau de relevância que nós estamos chegando. Depois a fala do presidente Francisco, do Branco, mostrando dados que são muito relevantes. Há 10 anos atrás, nós estávamos justamente discutindo os 20 centavos. Hoje, nós já estamos discutindo tarifa inclusiva, tarifa zero, ampliação de subsídio, qualidade e financiamento. Ou seja, não dá para negar, eu sei que muitas vezes nós temos muitas razões para sermos pessimistas. Mas se a gente abre a lente de onde nós estamos, e a gente olha um pouco para trás, nós também temos muitas razões para sermos otimistas. Eu penso que o nosso setor, esta evolução que ele vem assistindo em termos de qualidade, de mobilização social em torno da causa do financiamento, não vem sendo acompanhada pela evolução legislativa em termos de permitir uma sofisticação dos contratos. O que eu quero dizer? As nossas relações jurídicas, vou tentar tirar o meu advoguês aqui, mas as nossas relações entre governo, empresas e usuários, governo e usuários, elas estão ficando mais complexas. Até pouco tempo atrás, Armando, as nossas empresas eram remuneradas por passageiro transportado. Contratos extremamente singelos. Muitas cidades com permissões e autorizações precárias contratavam as empresas, ainda hoje. Agora nós já estamos falando de sistemas, como bem apontou o Tony e o Rodrigo também, de remuneração baseada na qualidade do serviço, em índices de qualidade, baseada na produção, baseada no nível de mobilização, baseada em elementos muito mais complexos. Nós estamos falando de subsídio. Ora, subsídio implica transferir para o operador privado um risco que até então era inexistente. O risco que o operador privado tomava era o risco da demanda. Tendo o usuário, ele era bem remunerado. Um risco, digamos que nas cidades brasileiras, bastante razoável. Era difícil imaginar que os nossos sistemas de transportes não iam ter demanda. Claro, até a pandemia. Mas agora nós começamos a tomar o risco de inadimplência do poder público. Ora, esse risco é tratado no ordenamento jurídico brasileiro através das PPPs, onde o poder público pode oferecer garantias reais para os concessionários para garantir a estabilidade do contrato. Os nossos contratos de ônibus, salvo o BRT de Sorocaba, eu vejo aqui algumas pessoas que fazem a gestão do sistema de Sorocaba, nós não temos essa sofisticação nos nossos contratos. Os operadores de São Paulo, onde eu fui secretário, tomam um risco de inadimplência, hoje já revelado pelo Francisco aqui, de 7 bilhões de reais do poder público, sem nenhuma garantia real fornecida pela prefeitura. Ou seja, se a prefeitura não pagar amanhã a conta sistema, o operador vai ter que bater ao judiciário buscando um precatório. E o avô do operador, ou o neto, ou o bisneto do operador é que vai ver, talvez, um dia, esse dinheiro chegar. Ora, como a gente quer atrair capital num preço razoável, empresas modernas que tomem risco, que aceitem participar, se nós não oferecemos um modelo de garantia que dê estabilidade, como bem assinalou o presidente Rodrigo logo pela manhã. Então, o marco legal ele vem trazer a sofisticação necessária
por um regime de relações que está extremamente sofisticado, que está demandando riscos adicionais, que está explicitando esses riscos. Então, ele é fundamental. E isto vai afetar diretamente a qualidade, porque se nós atrairmos as empresas com risco de capital mais baixo, com riscos mais balanceados, com possibilidade, por exemplo, de solução de conflitos mediante mediação ou arbitragem, que os contratos de concessões de rodovia, concessões de metrô, concessões de trem já têm, e os ônibus ainda não, claro que isto vai ser precificado. É evidente que quando alguém elabora uma proposta, ele precifica todos os riscos. Se eu não precisar ir ao judiciário para solucionar o meu risco, que demore, nem sempre a solução é a mais adequada tecnicamente, mas eu vou ter uma câmara de arbitragem que eu aciono com rapidez e que eu sei que os árbitros serão técnicos, íntimos do setor, claro que o meu risco muda. Isto vai afetar diretamente a qualidade. Mas eu me permitiria, Rodrigo, se você, claro, concordar, eu queria falar um pouco sobre financiamento e qualidade. Eu achei esse tema do painel extremamente feliz e oportuno, porque são duas coisas muito íntimas. Nós vimos de manhã dados de que 64 ou 74 cidades brasileiras já aplicam tarifa zero. Ou seja, estas cidades, o que significa tarifa zero? Estas cidades adquiriram um consenso na sociedade que o transporte público é essencial e deve ser universal. E, portanto, aquela sociedade local decidiu custear, com a arrecadação de tributos, arrecadação de outros elementos da cidade, um acesso universal ao serviço. E claro que a gente vê outras cidades discutindo e pretendendo ampliar, se não atingir a tarifa zero, mas ampliar os subsídios para assegurar uma tarifa módica. Se a gente observar a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, desde 2020 não há reajuste da tarifa, sendo que era um clássico todo mês de janeiro aplicar-se um reajuste. Isso é uma espécie de congelamento, isso é uma espécie de redução do valor real da tarifa ano a ano. É um elemento fundamental, nesse auditório nós não precisamos discutir isto. Todos nós aqui somos convertidos à causa de que o transporte público deve ser essencial, considerado essencial, deve ser equiparado, como já o é na Constituição Federal, à saúde e à educação, mas deve ter o mesmo tratamento econômico e jurídico. Eu me pergunto sempre, Tony, se você já ouviu falar de fechar a escola para economizar dinheiro, ou fechar posto de saúde. Fechar o posto de saúde do bairro porque não tem dinheiro. A gente não escuta falar isto. Porque há um arcabouço institucional em torno do serviço de educação e de saúde que a gente considera de tal maneira essencial que eles são os últimos a serem afetados por qualquer contingência orçamentária. É para este lugar que nós queremos caminhar. Eu vejo aqui na segunda fila o nosso amigo Nazareno, que tem advogado há muitos anos o Sistema Único de Mobilidade Urbana, que é exatamente o que eu estou tentando dizer aqui. Nós precisamos caminhar para este lugar. Um sistema único que garanta a participação de todos os entes federativos. Mas isso vai demorar. Isso não nos deve desanimar. Isso será implantado passo a passo. Mas há muito o que fazer antes disso. O Rodrigo perguntou ao secretário Alex como é que eles conseguiram a mágica do incremento da demanda. E o secretário deu a pista. Ele não precisou de dinheiro para fazer isto. Ele não precisou da participação do governo federal. O que precisa, em primeiro lugar, é inflexão e vontade política. Implantar faixa exclusiva de ônibus custa quase nada. E o Rodrigo foi secretário em Porto Alegre, e durante a pandemia, ele fez o que as cidades deveriam ter feito lá em Porto Alegre. E nós dizíamos na WRI, Tony, naquela época eu estava com você lá, que este era o momento adequado. As ruas estavam vazias, bastava pintar a faixa, colocar a sinalização, e quando o sistema voltasse, os ônibus teriam pelo menos 20% mais de produtividade. Seriam mais rápidos, seriam mais pontuais, mais confiáveis. Isto não demanda dinheiro. Não precisa subsídio do governo federal para implantar a faixa exclusiva. Mas isto demanda algo que talvez seja mais difícil que o dinheiro. É, de fato, compromisso com o transporte público. Alguns prefeitos me procuram e dizem assim, Aveleda, me ajuda a pensar na tarifa zero. Eu falo, o senhor está preparado? Estou. Meu secretário de Finanças já o calculou, nós temos dinheiro. Eu falei, não, isso é fácil. Ele me olha assim, o dinheiro dá-se um jeito. Agora, o senhor está preparado, de fato, para tirar espaço do carro da cidade para dar para o ônibus? Porque o senhor vai ter que fazer isso, porque a demanda vai crescer, o senhor vai ter que aumentar a produtividade do ônibus. Talvez o senhor nem precise comprar mais ônibus. O senhor só precisa fazer que o sistema atual seja mais eficiente. E me preocupa, Rodrigo, finalizando essa minha primeira intervenção, que eu já tive no poder público, como você assinalou, secretário, Fogaça, estão lá. A nossa vida é movida a maçaricos.
que ligam, eu vou ser delicado, educado, nas nossas costas. Né? A agenda do administrador público não é definida por ele, não se iludam. A agenda do administrador público é definida por quem tem mais capacidade de ligar um maçarico nas costas do administrador público, de tomar a agenda. E eu vejo que todo mundo me conhece, sabe que eu ando muito de bicicleta, gosto da bicicleta. Os meus amigos ciclistas são muito organizados. Experimenta anunciar que você vai tirar uma ciclovia lá em Marília para você ver a reação dos grupos de ciclistas. Os nossos grupos de pedestres em muitas cidades também são bastante organizados, tem ONGs, lá em São Paulo temos a Meli Malatesta e outros líderes de pedestres. Experimenta tirar espaço do carro. O radialista vai para o trabalho de carro. O editorialista do jornal vai para o trabalho de carro. O Rodrigo viveu essa experiência lá em Porto Alegre quando tirou faixa de carro para dar para ônibus. Apanha até não poder mais. O nosso usuário de transporte público, infelizmente, ele não tem voz. Já ouviu falar de sindicato, associação do usuário de transporte público? Nós temos aí um vácuo que acaba prejudicando muito ligar o maçarico em favor do transporte público nas costas do nosso administrador. Fica parecendo que é uma agenda de empresário de ônibus. Fica parecendo que é uma agenda de ongueiro ou de gente da academia. Quando não é verdade, nós aqui todos sabemos, é a agenda da maioria da população, é a agenda da sustentabilidade, da segurança viária, é a agenda que garante uma cidade saudável. Mas nós precisamos fazer esta agenda andar com pressão da sociedade civil. E para terminar, hoje, eu publiquei recentemente um artigo no Globo, chamado A Tarifa Zero Já Existe. Hoje, no Brasil, milhões de pessoas viajaram nas nossas cidades. Milhões de pessoas. Todas as nossas cidades. Só quem pagou para viajar foi o usuário do transporte público. De todos os viajantes, pedestre, ciclista e os donos de automóveis e motocicletas e os usuários de transporte público, os únicos que foram chamados a pôr a mão na carteira para viajar foram aqueles que escolheram o modo mais sustentável, mais seguro, mais inclusivo. Recentemente, também um outro prefeito me chamou para falar sobre isso. Eu disse, prefeito, ele falou, estou pagando muito caro de subsídio e os empresários querem que eu aumente. Eu falei, quanto o senhor paga para o carro andar na cidade? Ele falou, nada, nada. Eu falei, como nada, prefeito? Não, ao contrário, o carro me dá dinheiro, porque ele paga metade do IPVA. Eu falei, então, prefeito, aqui está a raiz dos nossos problemas. Nenhum prefeito no Brasil sabe quanto ele paga de subsídio para o transporte individual motorizado. Então, nós ficamos aqui debatendo o subsídio ao transporte público, que é eficiente, que é sustentável, que é seguro, que é inclusivo, que é democrático, mas não debatemos o subsídio que existe e é caríssimo para as viagens individuais motorizadas. O prefeito me respondeu do IPVA, falou, mas ele já paga o IPVA. Eu falei, prefeito, que ideia boa, vou comprar um apartamento na sua cidade e vou pagar IPTU regiamente em dia e vou pedir ao senhor que me dê água, luz, internet e gás de graça. Ele falou, por quê? Eu falei, se quem paga IPVA tem direito a usar a infraestrutura de graça, custeada com dinheiro do pagador de imposto, eu pago IPTU e eu também quero infraestrutura de graça para usar o meu imóvel. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Nós precisamos começar a discutir essa injustiça da economia do transporte nas nossas cidades. Obrigado, Rodrigo. Parabéns, Aveleda, pela brilhante provocação de alguns temas, né, e o esclarecimento até de forma muito didática de movimentos que fazemos no dia a dia e sem perceber, né, como andar de carro. Não sai de carro para lá, não precisa, não pago nada. E toda a infraestrutura que a cidade construiu, que os prefeitos foram construindo ao longo do tempo, com nossos recursos, com nossos impostos, é para que o usuário do transporte individual trafegue sem custo. Né? Porque se a cidade, é um exemplo um pouco exagerado, mas se as cidades fossem feitas somente para o transporte público, com uma faixa por sentido, mais alguns espaços de ultrapassagem, a gente já atenderia todas as demandas de deslocamento. Então, toda a infraestrutura que a gente vê, cada faixa adicional que a gente vê numa via, principalmente aqui em Brasília, né, 4, 6 faixas por sentido, todas essas faixas foram construídas para o transporte individual. Né? Fogaça, voltando agora um pouquinho ao seu chapéu aí de presidente do Fórum Paulista. Com relação às perspectivas da mudança de posicionamento com relação ao marco regulatório, permitir que
seja cobrado o uso do viário, como a gente está discutindo aqui, para financiar o transporte público, implantação de estacionamento rotativo pago, mas não com a tarifa atual. Normalmente as tarifas custam menos do que a tarifa do transporte coletivo. Como é que se enxerga, com que otimismo, já que o Sérgio falou de otimismo aqui, com que otimismo você enxerga essa mudança política para que permita que os secretários do Estado de São Paulo, até do Brasil todo, possam avançar nesse sentido de criar receitas alternativas para, assim, a gente melhorar a qualidade ofertada e a percepção do nosso cliente? Olha, Rodrigo, a nossa perspectiva é muito boa. Nós temos muitos secretários no Estado que estão trabalhando muito em conjunto com o Fórum Paulista. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Atílio, que está adquirindo lá na sua cidade ônibus elétricos, ou seja, isso já mostra por si só a capacidade de gestão do secretário. Posso citar aqui também como o Edinho, e não posso deixar de citar também o Nazareno, que essa semana expôs brilhantemente o seu trabalho, que vem desde 2017. E as perspectivas que nós temos no Fórum é uma política voltada realmente à melhoria na qualidade do transporte público. Nós temos discutido semanalmente proposituras que venham em favor da população, que venham em favor do transporte. Como bem disse o Aveleda, até na provocação dele do Massarico, realmente ele tem toda a razão, mas é incansável o trabalho que todos os secretários vêm fazendo, e a possibilidade de levar isso para demais secretários, levar isso ao conhecimento dos prefeitos, as proposituras que nós fazemos, inclusive convidando alguns prefeitos para que participe do fórum. Isso demonstra realmente o quanto o Fórum Paulista está engajado e muito otimista em relação à perspectiva de uma política pública voltada ao nosso transporte público. Evidentemente, a gente tem também as questões, como eu já disse anteriormente, voltadas ao investimento, que é muito importante. E, como o Sérgio Avedas bem citou, apenas o mecanismo de gestão pode fazer toda a diferença, né? Como ele citou, a faixa exclusiva de ônibus. E isso também é algo que a gente tem levado ao conhecimento dos demais amigos secretários, para que eles possam implantar isso na sociedade e, consequentemente, melhorar a efetividade do transporte público e também a modicidade tarifária, que é o que a gente busca a todo momento. Obrigado, Fogaça. Voltando para o Tony. Tony, você citou durante a tua apresentação a questão do Quali-ônibus, o grupo de benchmark que a gente faz parte, pela CEMOV. E nós estamos implantando com os nossos sindicatos associados uma política de divulgação e troca de boas práticas, copiando um pouco do modelo do que foi feito no Quali-ônibus, no grupo de benchmark do Quali-ônibus, mas voltado para os nossos associados e como a gente pode reproduzir as boas práticas. Então, é um trabalho de vocês que tem dado muito resultado, e resultado positivo. A gente vê as cidades replicando iniciativas que começaram em uma cidade, não vou falar aqui onde começou e quem replicou, mas, enfim, iniciativas que foram introduzidas com sucesso em diversas cidades. Como é que você vê a capacidade para a melhoria da qualidade desse fomento, inclusive nos fóruns paulistas, os fóruns regionais, o Fórum Nacional? Como é que você vê a capacidade de fomentar a qualidade no transporte público através dessas discussões com os gestores públicos e o avanço dentro desses fóruns de debate que acontecem pelo Brasil todo? Como a gente pode ser mais produtivo nisso? Bem, Rodrigo, tu mencionaste muito propriamente essa troca de experiências, né? E eu diria que isso é fundamental. Não foi a origem do Quali-ônibus. Talvez eu deva descrever aqui rapidamente. Quer dizer, a gente conseguiu, como WRI, um recurso da FedEx, a fundação lá da FedEx, que propiciou
atender, digamos, esse desafio de tentar melhorar a qualidade do transporte coletivo no Brasil. E por que a FedEx isso? Porque a FedEx teve todo um trabalho realizado internamente na empresa para mudar a sua imagem justamente nessa questão no passado, né, com relação à segurança na entrega do seu material, do material de carga e tal. Então a FedEx aportou não só recursos, mas aportou também alguma experiência no sentido de aferição de qualidade para que a gente desse aí esse pontapé inicial. Mas eu reputo, esse trabalho só existe realmente pela qualidade do grupo, pela participação, pela gente ter hoje tantas cidades participando. E, obviamente, que a gente gostaria de ampliar isso. E a gente entende, talvez, um grande ponto aqui usar uma mesma ferramenta de avaliação, para que não fique, de novo, aqueles que não têm dados, eventualmente dizendo que eu tenho o melhor sistema do Brasil, como a gente ouve seguidamente, né? Mas sim, essas coisas podem ser avaliadas e nada melhor do que sendo avaliados pelos próprios clientes. Mas realmente esse impulso para a qualidade vai depender dessa troca. Então tem coisas assim muito importantes. Eu falei, por exemplo, do caso das paradas de ônibus, né, que é algo que pode ser concessionado e o que a gente está vendo que está sendo muito bem aceito. Claro que tem algumas questões quanto onde entram essas placas publicitárias. Mais recentemente, vocês devem ter visto que essas placas publicitárias podem ser olhos noturnos também, né, para ver quem está na parada, ou pode haver uma relação com o cliente na parada, através das placas, no sistema de inteligência. Quer dizer, isso é possível. Então, tem assim, vai abrindo aí muitas outras oportunidades para melhorar a qualidade. Mas fundamental também é a obtenção de recursos. Até o Sérgio falou no maçarico nas costas, eu cito o painel aqui, nos queimando, de certa forma, vocês não têm essa percepção, mas sim, se tu me permitir, Rodrigo, eu até gostaria de endereçar um ponto para o Alex, que é uma questão até que a gente estava discutindo aqui no Ministério da Cidade, uns anos atrás, que realmente muitos prefeitos vêm a Brasília, e o pessoal dizia lá no Ministério, né, que via Brasília, mas não vinha a Brasília e via o transporte coletivo como algo predominante, particularmente no plano piloto, embora tenha o metrô, tenha também o ônibus, etc. Mas o que se notava mais e o que mais caracterizava Brasília é um grande depósito de automóveis, né, nessa área mais central. E a ideia era, inclusive, tentar reformar uma quadra, e talvez uma quadra apropriada fosse do Ministério das Cidades, onde está também a NTU, onde está a CNT, quer dizer, e tal, para que pudesse ser um modelo assim, de um espaço, né, para as pessoas, não necessariamente para os carros. E aí, Alex, eu sei que Brasília talvez seja um caso à parte em termos de finanças, né, se a gente comparar com outros locais, mas tu diz que não, então vem mais ainda força para a minha pergunta, é por que não cobrar esse estacionamento dessas pessoas todas que, como o Sérgio muito propriamente colocou, né, estão usando toda essa infraestrutura que é cara, inclusive espaços de circulação de pedestres, e aqui nós estamos falando de estacionar em qualquer lugar, né, em canteiros públicos e uma série de outros, e de uma forma, digamos, sem de fato pagar por isso. Né? Não até que eu estimulasse isso, mas como uma forma de, talvez assim, inclusive canalizar mais gente ainda para o transporte coletivo. Desculpe aí, mas... Não, ótimo, já fez a pergunta e, por favor. Então vamos lá. Bem recentemente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou que o projeto da Zona Verde ela avançasse, e nós já estamos trabalhando essa PPP, que já deve sairá, aliás, já no segundo semestre, onde cerca de 100 mil vagas na área central do Distrito Federal de Brasília e nas quadras residenciais, isso incentivando inclusive o comércio local das quadras, que muitos reclamam não ter onde estacionar. Foi motivo de algumas audiências públicas e entender como que aí pelo projeto de Brasília, da garagem, de alguns dos prédios, ter a sua vaga de garagem ali, como que você vai justificar para cada morador, que a partir dali vai ser pago, vai ter o credenciamento dos carros daquela família, até 2 carros naquela condição. Então, já é uma realidade, já para o segundo semestre desse ano vai
seguir o nosso processo aí, a nossa PPP da Zona Verde e de outras formas também de subsidiar o transporte, né? Nós temos, você falou dos abrigos, nós temos uma parceria hoje aqui de exploração publicitária, estamos agora, dentro dos nossos 4.000 abrigos, contratando a empresa para que faça a manutenção dos abrigos que já vêm, né, se deteriorando de alguma forma, e além disso a construção de mais 2.000 pelos próximos 4 anos. Então, é entender esses pequenos detalhes, trazer a qualidade de vida para o cidadão que utiliza o transporte público, essa sensação, de fato, de quem chega a Brasília e só vê os carros estacionando, né? De fato, há uma concentração maior. Quem trabalha para cá, dependendo da região onde mora, prefere vir no seu carro, mas esse incentivo para que haja essa migração já vem caminhando a passos largos no Distrito Federal, né? Não é fácil, não tem esse dinheiro todo também, claro, como qualquer outra região do país. Inclusive, eu destaco que ainda esse mês nós vamos à Alemanha para conversar lá em Berlim, apresentar alguns projetos aqui de Brasília para que a gente tente atrair alguns investidores também e que consiga também trazer essa modalidade, algumas dessas modalidades que já estão consolidadas numa região do DF para outras também. A gente enfrenta algumas dificuldades com o tombamento da cidade, mas passo a passo a gente já tem superado. Nosso VLT já passou pelo IPHAN, já também no Tribunal de Contas tem avançado. Então, nos próximos poucos anos, nós já teremos aí também uma mudança nessa realidade do transporte individual aqui no Distrito Federal. Alex, fico feliz de você ter colocado como Zona Verde, que é mais um nome. O Lindau é gremista. E aí, lá em Porto Alegre, eu falei assim, pô, mas só tem Zona Azul, cria a Zona Vermelha, o Colorado também tem que pagar pelo uso do automóvel e tal. Então, assim, já colocou a Zona Verde, né? O Zequinha é verde, não é? O São José? Azul e branco. Então... Aqui o Gama é verde. O time do Gama é verde. Mas é uma forma de aumentar a receita, com certeza. Já estive aqui há quase um ano atrás, mais ou menos, onde a gente estava debatendo a questão da PPP da Zona Azul, que estava travada no Tribunal de Contas, né? E parabéns aí pelo desenvolvimento de conseguir destravar esse processo, que vai permitir com que se cobre do usuário do automóvel pelo uso do espaço público, da mesma forma que a gente cobra do cidadão que anda de transporte público. E, nesse sentido, né, o Sérgio comentou aqui da questão da cobrança do uso do viário. Só relembrando o quanto a gente apanha como gestor público, né? Numa das entrevistas em Porto Alegre, quando a gente propôs a criação da tarifa de congestionamento para entrar no centro histórico, uma jornalista falou, o secretário, o senhor tem a cara de pau de vir aqui e falar que vai cobrar para as pessoas entrarem no centro histórico e tudo, vai cobrar uma tarifa de ônibus para entrar no centro histórico de Porto Alegre. Eu falei, a resposta foi muito no sentido de nós cobramos do cidadão que vem de muito mais longe para entrar e para sair de qualquer área da cidade, e a gente nunca ficou indignado. Então, é impressionante como é que a gente fica indignado, porque você cria uma alternativa de financiamento para esse cidadão que usa o transporte público e não gera indignação nenhuma dessa classe menos favorecida, ela só tem o transporte coletivo como opção, e ela é penalizada 2 vezes, para entrar e para sair. Então, talvez mudar um pouco a percepção do que é a quem a gente está penalizando, talvez seja também um caminho para que a gente possa fazer o convencimento do financiamento de transporte. Aveleda, pegando carona nessa questão do financiamento, eu sei que você já participou de alguns outros trabalhos com relação à criação da tarifa de congestionamento. E esse é sempre um debate muito difícil de se avançar. Como é que você vê a oportunidade, a partir de agora, de avançarmos nesse quesito e de como implementar esse tipo de cobrança
para que isso possa ter uma receita alternativa e a gente conseguir chegar na almejada qualidade do transporte público sem transferir o custo para o cidadão que anda no ônibus. Obrigado, Rodrigo. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu vou começar pela parte final. Você falou da qualidade. A gente tem acompanhado a queda da demanda abrupta depois da pandemia, a dificuldade de voltar, à exceção do nosso amigo Alex aqui. Acho que todos os demais sistemas que eu conheço estão abaixo. É isso? Pega mais em cima. Aqui? Aqui? Aí, tá bom. Desculpa. Todos os sistemas ainda estão abaixo. Ontem eu conversava com o pessoal da CPTM do metrô, 22,5% abaixo da demanda pré-pandemia. E uma reação cíclica imediata foi muitos sistemas reduziram a oferta para tentar economizar. Para economizar, você reduz a oferta, reduz os custos variáveis, desativa ônibus, desmobiliza custos fixos também, de capital e tudo mais. Pois é, esta é uma reação que vai custar muito mais caro, já está custando muito mais caro, porque a gente convida, ao reduzir a oferta, a gente vai perdendo o usuário e vai entrando num ciclo negativo de muito difícil reversão. Vejo aqui o Jorge, o Armando, o Marcão lá do Rio de Janeiro, a Supervia, quando era CBTU, quando era a estrada de ferro, estatal, chegou a transportar perto de 1 milhão de passageiros por dia. Aí foi perdendo investimento, foi perdendo usuário, perdendo usuário, perdendo usuário. Quando foi privatizada em 98, transportava menos de 100 mil por dia. Aí investimento privado, investimento privado, investimento privado, compraram trens, trocaram o sistema de sinalização, o poder público também investiu, voltaram nos áureos tempos a 600 mil, nunca voltaram a 1 milhão de passageiros. Passageiro perdido é de uma recuperação muito, muito improvável. O esforço para... Então, a reação à perda do passageiro deve ser incrementar o serviço. Não quer dizer gastar mais dinheiro, mas fazer a faixa exclusiva incrementa a qualidade do serviço sem grandes custos. Implantar uma autoridade metropolitana não precisa de grande dinheiro para fazer isso. Precisa de vontade política e tem muito dinheiro na mesa que a gente pode economizar. Mas respondendo... Rodrigo, a taxa de congestionamento, claro que ela é antipática. Eu nunca vi eu falar dessa ideia para um prefeito e o prefeito dizer que ideia genial, vou implantar amanhã na minha cidade. Ele sempre olha e diz, eu vou apanhar até não poder mais. Isto vai ser inviável. E eu acho que ele tem uma certa razão, eu não tiro dele a razão. Então, se eu pudesse elaborar um manual, passos para implantar a taxa de congestionamento, o primeiro seria, prefeito, chame o seu secretário da Fazenda e mande ele consolidar numa rubrica orçamentária os gastos com o carro. Não vai doer no bolso de ninguém fazer isso. Ninguém vai ser contra só divulgar quanto a prefeitura gasta com o carro. Deixa que nós vamos fazer o resto. Quando a gente souber que São Paulo gasta, que a gente não sabe, a gente sabe que ele está gastando 7 bilhões com o transporte público. O carro, a gente não sabe. Esta é a verdadeira caixa preta. Se tem uma caixa preta, é esta. O senhor sabe quanto você gasta lá em Marília? Não sabe. Aqui no Distrito Federal? Não sabe, não está contabilizado. Se entrar nos sites das prefeituras, vocês não vão achar essa rubrica orçamentária. E a ausência desta informação bloqueia o debate. Porque fica a impressão que é de graça. Se a gente soubesse que Brasília gasta 500 milhões, 1 bilhão, Marília gasta 50 milhões, a gente poderia discutir 3 bilhões com o transporte público. Não, mas eu digo com o carro, com a infraestrutura com o carro, investimento e custeio, recapeamento, engenharia de trânsito, mortes no trânsito, semáforos. Quanto custa isso? Se a gente descobrisse que gasta 1 bilhão, a gente poderia começar a discutir, é justo que todos os pagadores de impostos paguem isso? Então, o primeiro passo seria descobrir quanto custa, para a gente ter autorizado o debate sobre isso. Segundo elemento, se implantar qualquer coisa que for cobrar pelo uso do automóvel, não dê esse dinheiro para a Caixa dos Servidores da Previdência, não dê este dinheiro para que não seja reduzir a tarifa do transporte público. Você precisa ganhar apoio do outro lado imediatamente. Assegurar apoio político daqueles que usam o transporte público, que é a maioria. Então, acene imediatamente com benefícios concretos, ou no preço, ou na qualidade. E terceiro, não faça isto se você não tiver condições de garantir a qualidade do transporte e a melhoria da qualidade. Porque eu tenho certeza que se a gente for no ponto de ônibus aqui perto e perguntar para o usuário, o senhor prefere que seja prefere o serviço como está, cobrando a tarifa que está, ou o senhor prefere que a gente não cobre nada, mas o serviço vai demorar muito mais para passar? O ônibus não vai passar aqui nesse horário. Ele vai responder, deixa como está, moço.
não mexe na minha vida. Já não está boa, se eu quer piorar, não mexe na minha vida. Se é para diminuir preço, nós precisamos assegurar um marco regulatório que assegure recursos para melhorar a qualidade. Senão é um tiro no pé. Senão a gente vai ampliar a lista de adversários desta medida. Então, eu acho que a gente precisa ir com calma. Não sou contra o debate da tarifa zero, não sou dos que interditam o debate, dizendo isto não, mas eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade e um caminhar com muita construção jurídico-normativa e político-institucional de suporte para que essa medida garanta a estabilidade e qualidade do serviço. Obrigado, Aveleda. Realmente essa falta, a gente sempre ouve o questionamento, né? Isso é muito dinheiro para o transporte público, mas a gente também não consegue dimensionar qual é o efeito positivo. Quais são as externalidades positivas que o uso do transporte público faz? E quais são os custos das externalidades negativas produzidas pelo uso excessivo do automóvel? Pode falar, por favor. Aqui eu quero saudar a Richelle e a apresentação que ela fez do carbonômetro do Rio de Janeiro. Isto é essencial, nós precisamos bater bumbo sobre as externalidades positivas, aquilo que a gente gera de ganho para a sociedade e não conseguimos capturar economicamente para dentro do sistema. Parabéns à CEMOV por essa iniciativa que só faz com que amplie o leque de apoio ao transporte público, né? Um jovem de classe média hoje, se vocês conviverem com adolescentes da classe média, 90% do tempo eles vão falar para você de planeta, de emissões, de gás, de que o planeta está acabando. Esses são brilhantes candidatos para virem a serem usuários do transporte público. Eles só precisam saber que a decisão de tomar o transporte público é uma das decisões mais benéficas que a gente pode fazer do ponto de vista de proteger o planeta. Isso é essencial, Rodrigo. E parabenizar ao Sérgio Aveleda pela ideia que ele nos deu de criar o carbonômetro. Foi lá na palestra que ele nos deu lá no Rio de Janeiro. Falou, se eu pudesse, eu criaria um negócio nos moldes do impostômetro. Então, está aí, estamos entregando aí a realização de uma ideia que você nos deu lá em novembro do ano passado. Obrigado. Bom, a gente já está aqui caminhando, né, para os momentos finais do nosso painel. Espero que esteja sendo de grande valia para todos vocês. A gente tem aqui opiniões do poder público, da iniciativa privada, representada pelo Aveleda aqui como consultor, e pelo WRI, é uma ONG que promove a melhoria da mobilidade urbana, não só da mobilidade urbana, mas, enfim, na sua área, o Departamento de Cidades, Cidades Mais Sustentáveis, promove aí a questão da mobilidade urbana. A gente tem aqui mais uns 10 minutos, então eu já queria ir caminhando para o nosso encerramento, mais 10, 15 minutos, caminhando para o nosso encerramento, e eu vou pedir ao Fogaça que faça um balanço do que ele viu aqui da nossa conversa do dia e as suas considerações finais. E o que você leva para São Paulo, para Marília e para o Fórum Paulista de mensagem positiva do que a gente está vivenciando aqui no dia de hoje em Brasília? Olha, Rodrigo, o que eu levo é a possibilidade de a gente ter realmente um transporte público de qualidade. Eu acho que esse debate aqui ele trouxe realmente o que nós precisávamos, de uma clareza, e tenho certeza que as políticas públicas serão voltadas nesse sentido. Como eu citei anteriormente, no início, nós estamos com uma propositura madura que tem que ser realmente abraçada por todas da sociedade. Eu acho que é o momento realmente da gente buscar trazer para o nosso lado aqueles possíveis clientes, como a Aveleda citou, que são os jovens hoje em dia, que a todo instante eles falam realmente de salvar o planeta, de não fazer coisas que poluem o nosso planeta, e isso faz com que a gente tenha aí um elemento importante para trazer para o nosso lado. Então, saio daqui com uma experiência e aprendizagem muito grande em ver que cada um tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e sabendo que a nossa realidade ela pode ser muito melhor do que nós estamos tendo hoje, que é realmente uma postura de política pública voltada
a qualidade da vida de todos nós. Obrigado. Obrigado, Fogaça. Pedir uma salva de palmas para o Fogaça aqui, por favor. Passando para o Tony. Nós vimos aqui o debate do marco regulatório. Nós estamos vendo a questão da crise que o setor passa. Foi apresentado aqui nos dados da CNT, reflexo da não renovação de frota. Nós vimos a questão da realização ou a possibilidade de termos um sistema único de mobilidade, um trabalho também desenvolvido pelo MDT. E eu queria te perguntar, dentro desses cenários, o que você enxerga que, primeiro, de lado positivo, o quanto a gente pode avançar nos próximos meses, e o que você deixaria de mensagem para que a gente possa costurar todos os atores necessários para que a gente possa avançar nessa temática, principalmente do marco regulatório, para atingirmos todos esses objetivos que a gente tem discutido aqui para a melhoria da mobilidade? Bom, primeiro, uma visão bastante otimista que foi passada de manhã. O Sérgio já mencionou a questão que o Rodrigo Pacheco colocou aqui, né? Não só a intimidade dele com o setor, mas o interesse aparentemente genuíno do Congresso em tocar isso para frente. Isso vai, de fato, ajudar muito o setor. Mas eu vejo também outras coisas. Assim. Dá para notar, e eu entendo assim, que nós já tivemos um protagonismo no transporte coletivo na América Latina, que nós não temos mais como o Brasil. Eu acho que isso é no desinteresse da indústria nacional também. Acho, assim, bastante criticável o que o governo federal fez recentemente ao subsidiar o automóvel de novo, e esse é um risco sempre que nós temos. Eu não sei se foi momentâneo, espero que sim, né? e não seja endêmico e continue. E que o próximo olhar, então, do governo seja para o potencial da indústria, para o potencial do país, né? Do país se posicionar de outra forma. O Brasil tem um potencial fantástico na área ambiental. A gente já tem uma matriz energética invejável, né? Nós temos que resgatar o papel, ou digamos, a predominância do Brasil no cenário latino-americano e no fornecimento de veículos, no fornecimento e nos avanços da indústria. Eu vejo que o governo está também pensando nisso e avaliando, né, dentro desse plano verde que chamam agora, que está em construção, onde indústria e transportes é um componente bastante importante. E, por outro lado, todos esses avanços, digamos que, de certa forma, a pandemia propiciou, nós tivemos aí avanços, como muito bem colocado, tu conseguisse lá em Porto Alegre, na questão digamos, de faixas dedicadas, que talvez outras cidades não conseguiram ainda colocar na mesma proporção, mas já existe uma percepção muito maior para isso, coisas que antes não se tinha. Também a questão do subsídio, que já apareceu, né, da questão da tarifa zero, que também eu acho que vai ser um tema muito importante. Acho que transporte vai ser um tema muito importante nas próximas eleições também. Então, assim, dá para ver um panorama favorável, e eu acho que a luz no fim do túnel não é mais o trem no sentido contrário, é uma saída mesmo. Obrigado, Tony. Realmente, se compararmos com eventos que participamos lá em 2017, né, tivemos um aqui, nesse mesmo local, em 2017, temos avanços significativos, né, como o próprio senador Rodrigo Pacheco colocou aqui de manhã. Quando a gente olha para 2013 e olha os debates que temos hoje, eles são bem mais maduros e promissores para o setor de mobilidade, apesar de toda a crise que o setor enfrenta no seu dia a dia para continuar funcionando. Então, realmente deixa um pouco de uma mensagem de otimismo. Alex, na questão do DF, o que você enumera como os principais desafios para a continuidade do mandato? Vocês, apesar de ter essa mistura de município, mas obedecem ao calendário de eleições estaduais, então você tem uma tranquilidade. Ano que vem não é um ano de eleição para vocês. Como é que você vê a perspectiva para
os próximos 4 anos, os 3 anos aí que tem de mandato, 3 anos e meio, de desafios para que você possa continuar nesse círculo virtuoso, né, de melhoria da mobilidade e de ampliação da oferta do transporte público. Ótimo. Eu sempre costumo falar que, sempre quando visito os órgãos federais, eu falo, olha, faz o seguinte, faz um laboratório com o Distrito Federal. Aqui nós temos as mais diversas situações, as mais diversas realidades, com a condição de aferir o resultado com maior velocidade. Afinal de contas, estamos todos aqui. É um desafio muito grande, mas o governo do Distrito Federal já, nos últimos anos, veio trabalhando, veio passando e tentando vencer as burocracias que são naturais, tanto do sistema público como um todo, mas em Brasília carrega também algumas peculiaridades, tem entregue muitas obras de mobilidade. Então, a continuidade com esse diálogo com a comunidade é importante. Nós temos buscado, da melhor forma, fazer a integração dos modais também, para que a gente incentive. Hoje, o cidadão já entra de bicicleta no metrô, já se tem uma discussão de como seria para fazer a mesma ação dentro dos ônibus, né? Nós temos aqui a rodoviária do Plano Piloto, que é uma das concessões, que já está bem avançado também. O projeto já sai agora no 2º semestre também. Eu costumo dizer que é o maior viaduto do planeta, né? Passa por cima, passa pelo meio, passa por baixo, e como a gente conseguir ali dar uma maior integração, o nosso maior hub de integração de modais. Então, levar os casos de sucesso para as comunidades mais distantes, para as várias regiões do Distrito Federal, buscar a maior integração em cima disso, dar um resultado e ouvir o cidadão de fato. E o Sérgio falou trouxe uma fala muito interessante, eu concordo plenamente com ele. A gente apanha muito na imprensa, falando que a gente deu dinheiro para operador, para empresário de ônibus, quando, na verdade, aquilo é um benefício social, porque, afinal de contas, nós estamos subsidiando a passagem. Não à toa, o cidadão não recebe o aumento da passagem no Distrito Federal há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos está congelado. Como eu falei, ele tem integração, acesso ao sistema até pelo menos 3 vezes, dentro de 3 horas, pagando R$ 5,50, uma única. Quando a distância é menor, paga menos. Enfim, tem toda uma composição que é preciso esse maior diálogo. É preciso que as pessoas entendam, e não é culpa deles, é culpa nossa, a gente acaba nos expressando. Então, ouvir mais a comunidade, conversar com as pessoas, entender de que forma a gente consegue interagir melhor com essas várias interfaces e sempre buscar melhorias, né? Aquela condição de entender que, por mais que a gente faça, eu sempre falo, que o sistema de transporte é mais ou menos como o INSS. Já passei pelo INSS, já passei um período lá, não que eu precisei. E nesse período, eu sempre falava, não importa o quanto você busca a melhoria aqui, você nunca vai conseguir atingir a totalidade dos casos e das situações mais diversas num país continental como o nosso e nas cidades com toda a complexidade como a nossa. Então, da mesma forma, é o sistema de transporte. A gente tem que se renovar a cada dia conversando com as pessoas, entendendo os mais diversos problemas para trazer soluções. A gente, como projeto de governo, como a gente atende, a gente faz parte de um governo, né, aqui do Distrito Federal, a gente busca as metas que foram apresentadas pelo governador, né, no seu projeto de campanha, mas para que isso se concretize, eu repito, só é possível com diálogo e entendendo a realidade de cada uma dessas cidades. Obrigado, Alex. Parabéns aí pelo trabalho. Sérgio, você sai daqui tão otimista quanto os outros membros do painel. O que você enxerga aí de oportunidades, não só locais aqui, do que a gente discutiu com relação à qualidade, mas também para a vinculação do marco legal com a qualidade do transporte público? O que você enxerga para o próximo
Saio sim, Rodrigo. Dizem que o otimista é, antes de tudo, um mal informado, né? Quando você tem pouca informação sobre um assunto, você é otimista. Se você tiver toda a informação... Mas eu não vou concordar hoje com essa frase, não. Eu acho que a gente... É o que você disse. Se a gente comparar com os nossos debates de 2017, 2015 para agora, em 2023, a gente evoluiu muito. Falta muito para fazer. Falta uma imensidão de nós a serem desatados, de pontas soltas a serem conectadas. Eu vejo o Marcos aqui, que é essa liderança do nosso Ministério das Cidades, que nos anima muito saber que no Ministério das Cidades a gente tem o Denis, você, e não só ver, mas a gente assiste no dia a dia o grau de comprometimento desta equipe com a participação do governo federal nas políticas locais de mobilidade urbana. Eu acho que a gente está quebrando um paradigma fundamental. Até então, mobilidade urbana era um assunto das cidades, quando muitos dos estados que operavam sistemas nas regiões metropolitanas, como o governo de São Paulo, do Rio, Minas, fazendo as conexões metropolitanas. A gente assiste agora o governo federal buscando se envolver. O BNDES acaba de publicar um chamamento para uma grande consultoria, para uma articulação em todas as regiões metropolitanas do Brasil, para desenhar um pipeline de projetos, para investimentos. Isto não pode não nos deixar otimista. Engajar os governos dos estados, né? A gente tem essa situação atípica do Distrito Federal, que eles acumulam as duas atribuições, mas é fundamental que também os governos dos estados sejam chamados ao investimento, ao custeio, à gestão dos sistemas municipais. Não é só uma atribuição, uma participação das cidades e do governo federal, os governos regionais também devem participar. Mas, fundamentalmente, Rodrigo, a luta pela aprovação do marco legal volto a dizer, e aqui vou encerrar com esta mensagem, é dar ao nosso setor um arcabouço jurídico de acordo com o nível de sofisticação das relações que nós já estabelecemos. Hoje em dia não tem mais vida fácil, não tem mais passageiro entrando na fila do terminal, com todo respeito à comparação, mas igual o boi ia para o curral. Hoje nós precisamos ter serviço de qualidade digital. Todo mundo aí olhando a telinha do celular, o usuário também quer gerar a sua viagem desta maneira. O usuário também quer ser dono da sua viagem. Nós precisamos tratar os dados dos nossos sistemas como tratamos infraestrutura, ônibus, corredor e ponto. É igualzinho, é igualmente importante. O nosso usuário está vazando para a concorrência porque na concorrência ele gerencia a viagem dele. Ele sabe que horas chega e que horas sai. Nós precisamos dar esta capacidade de gerenciamento nos nossos sistemas. Eu vejo prefeituras e governos adotando a política correta, abrindo os dados. Qualquer um de nós pode entrar no site da SP Trans agora e baixar todas as posições dos ônibus, do GPS dos ônibus de São Paulo e fazermos o que quisermos com isso. Se quisermos oferecer um aplicativo para oferecer para o usuário, podemos fazer. É isso. O poder público não é bom para oferecer soluções de tecnologia. Deixa o privado competir neste setor, que o usuário é que vai sair ganhando e ganha o poder público com uma política mais atraente. Este marco legal, ou com aprimoramento, isso está em discussão no Congresso Nacional, e, evidentemente, outras sugestões vão ser incorporadas, mas é o que vai dar a segurança jurídica para termos estabilidade financeira, investimentos do setor privado e do setor público, com garantias, correta alocação de riscos e prosperidade para o setor. É assim que eu vejo, Rodrigo. Muito obrigado, Aveleda. Eu acho que nós tivemos aqui um painel que demonstra a importância de termos uma segurança jurídica para a evolução dos contratos, que, ainda que a gente não tenha essa segurança jurídica nesse momento, com todos os riscos que corremos, dá para avançar e tentar ter incremento de demanda, como o exemplo de Brasília, né? Então, parabenizar mais uma vez Brasília por isso. A importância da troca de informações, o benchmarking, a conversa, a interação do setor para que as boas experiências sejam compartilhadas, além dos estudos e da precisão dos números que o Tony trouxe, para que a gente possa tomar a decisão com base na informação e não na opinião, para que a gente possa avançar, e ver o avanço também de Marília, das cidades médias, das cidades como Hortolândia, lá que foi citado aqui, do meu amigo Atílio, como que a gente pode empreender no poder público e avançar de forma coordenada, ainda que com todas as dificuldades que a gente tem de orçamento, de todas as barreiras que nos aparecem no dia a dia de trabalho.
A gente sai otimista, mas bastante informado, porque foi muito conteúdo para que a gente pudesse continuar nesse processo, nessa luta diária, né? A gente brincava, tem um grande amigo que foi subsecretário comigo em Juiz de Fora, ele falava assim: realizar no poder público é um exercício diário de perseverança. Na mobilidade também, e aqui estamos todos, né, prestando serviço público, a iniciativa privada prestando serviço público, os gestores públicos, nesse exercício diário de perseverança, para que a gente consiga copiar boas ideias, bons modelos, mudar a nossa estrutura jurídica, dar manutenção e tranquilidade para os operadores, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para a população, que é isso que o nosso cliente quer. Ele não quer saber se o ônibus é elétrico, a diesel, ao que for, mas ele quer que passe no horário, que esteja ali com bastante oferta, esteja limpo e a um preço justo. Então, muito obrigado. Roberto, eu te devolvo aí a palavra para que você possa dar continuidade aos trabalhos aqui. Peço uma salva de palmas aos nossos debatedores.